Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho hoje falar aqui sobre a questão do zoneamento e eu queria dizer uma coisa. Nós, primeiro, claramente, eu não acho que todo o processo foi adequado. Faltaram já antes, né, na revisão do plano diretor, mesmo antes, faltaram planos de bairros, faltaram discutir cada local, a análise de suporte, enfim. E a gente vê claramente que muito do que está sendo feito desse adensamento são ativos financeiros e não se fala em adensar a cidade. Bom, de qualquer maneira, nós estamos aí lutando e vamos tentar salvar o que dá para salvar, né? Eu queria dizer, primeiro, que eu queria elogiar o esforço de escuta do relator, o vereador Rodrigo Goulart. Eu quero confessar que ele realmente ouviu muito, né? Embora eu acho que o processo poderia ser mais adequado. Pontos importantes foram mantidos e houve alguns avanços agora no substitutivo, especialmente na ampliação de ZEPANs. Mas muitos cuidados ainda precisam ser tomados com relação às vilas e alguns bairros específicos. Eu queria só lembrar, quando eu falo assim na participação, eu quero lembrar que o processo participativo foi complicado, foi ruim, não foi um processo correto. Nós temos que fazer uma nova regulamentação. Quando a gente tiver, viu, vereador Milton, quando a gente tiver esses processos desse tipo, a gente precisa ver qual é um processo mais claro. Só tem mais um ano de Câmara, vereador. Hã? Estou em processo de aposentadoria. Não, mas é o senhor que vai fazer, não tem chance. Nós precisamos ver isso, né? Eu acho que numa revisão de um plano diretor, na revisão do zoneamento, um processo tão atabalhoado de debate, não é possível. Eu tenho bastante preocupação. Eu quero dizer os pontos positivos que me encorajam a, nesse primeiro momento, deixar bem claro, nessa primeira votação, porque haverá a segunda, se a segunda houver um substitutivo que vai fazer mudanças, a gente vai analisar e provavelmente eu vou votar contra se mudar essas coisas que estão aqui. Primeira coisa, eu quero dizer que é ponto positivo, né, que eu dou crédito ao relator. A manutenção dos gabaritos das zonas mistas, das zonas estritamente residenciais, das zonas predominantes residenciais e das zonas corredoras. Isso aí, por que eu falo isso? Porque isso preserva o miolo dos bairros, que é a grande briga que eu acho que está, uma das grandes brigas que está no ar aí. É fundamental, olha só, não aumentarmos a altura dos prédios nas zonas mistas. Eu estou preocupado porque eu acompanhei duas últimas audiências, eu fiquei até chocado, né, com a pressão de algumas pessoas representando construtoras lá, é uma pressão, para mim, absurda, né? Sem cabimento a gente aceitar esse tipo de pressão. Tem que aceitar, mas a gente não se curvar essa pressão que existe. Eu acho que o que foi colocado agora no primeiro substitutivo é bastante razoável. Os critérios de exclusão das ZEUs, né, zonas de estruturação urbana, eles são bons e devem ser mantidos. Entendo apenas que é preciso acrescentar mais um. Em áreas alagáveis, nós não podemos aceitar a construção de mais prédio. Mesmo que a engenharia consiga dar a solução para o prédio, eles não resolvem o entorno e sabemos os alagamentos só vão piorar. Eu já fiz uma proposta nesse sentido, vou fazer uma emenda, acho que todo mundo tem que lembrar o que aconteceu em Moema. É lamentável o que aconteceu lá, as enchentes que estão acontecendo e pessoas morrendo, e não dá mais para tolerar esse tipo de coisa. Outra coisa, nós tivemos um aumento de ZEPANs. Eu queria dar parabéns ao Rodrigo, né? E essa é uma sinalização que ele entendeu a importância delas e que nós precisamos preservar as áreas verdes da cidade, muito em função da emergência climática que nós estamos vivendo. Eu quero lembrar aqui que nós avançamos em especial no Butantã e na Vila Andrade, que são lutas históricas. Nós conseguimos ampliar a ZEPAN na Mata Esmeralda, eu estive lá algumas vezes, e no Parque Previdência, e no entorno do Parque Bulemax. Nós lutamos desde 2015 pela Vila Andrade, né, na outra revisão que esteve,
E gostaria de agradecer ao relator, né? Mas devemos ampliar ainda mais as EPANs e não perder nenhuma EPAN. Eu queria lembrar aqui uma coisa importantíssima que hoje aconteceu aqui, que foi a apresentação daquele pessoal dos indígenas que estiveram aqui, né? Ali da aldeia do Jaraguá. Eu lembro muito bem, não sei que vereadores participaram, mas eu estava lá na briga quando aquela construtora Tenda, porque havia sido mudado o zoneamento do Clube Sul, era um clube enorme que estava ali, então lá não podia fazer nada, mudaram o zoneamento ali, que virou uma ZEIS, e eles começaram a destruir totalmente uma mata nativa, não é? E os índios foram lá, os indígenas entraram e se amarraram nas árvores, fizeram um grande esforço. Nós nos mobilizamos desde madrugada, passei madrugada lá, eu e outros vereadores, foi polícia, havia ameaça de invasão, enfim, foi uma grande mobilização, fomos no Ministério Público Federal, enfim, fomos em tudo quanto é lugar, várias pressões, abaixo-assinado, imprensa presente. E, finalmente, agora eu queria dar os parabéns pela mudança desse zoneamento. Então, o zoneamento agora, onde era o Clube Sul, ali no Jaraguá, virou uma ZEPAN. Então, estamos salvando uma área de mata virgem, e o que é mais importante, encostado numa aldeia indígena, né? Imagine uma aldeia indígena e fazer um prédio com, sei lá, 500, 800 apartamentos. Então, foi uma vitória muito grande. Eu queria parabenizar, então, por essa atitude. Tem mais algumas coisinhas que eu vou falar aqui, já terminando. O que nós precisamos melhorar, eu queria que o Rodrigo deve estar ouvindo, se ele não ouvir, ele vai ouvir a gravação. A regulamentação das vilas ainda precisa de ajustes. Apesar de ter uma sinalização positiva, não estamos preservando as vilas como nós poderíamos. Eu fiz emendas aí nesse sentido, que foram especialmente feitas em conjuntos com o movimento Pró Pinheiros, que tem várias vilas ali sendo ameaçadas. Outras já foram destruídas, que é um absurdo. Bairros como a Vila Mariana precisam de um olhar mais pontual, porque tem muitas propostas importantes, tem muitas nascentes, tem muita água por ali que está sendo destruída. Ali as propostas nós apresentamos, nós não conseguimos praticamente nada na Vila Mariana, mas eu espero agora da primeira para a segunda votação que a gente melhora. Na Vila Anglo, eu acredito que ainda é possível ter um olhar para a ampliação da ZPR e para a implantação da ZEPAN que os moradores pedem, preservar aquela área verde. É muito importante, porque para o bairro e para a cidade. Quem conhece a Vila Anglo sabe o problema que existe lá. Agora, uma coisa que me preocupa muito, que nós brigamos desde o primeiro momento, foi na questão do Mirante de Santana, né? Ainda que conseguiu preservar lá, mas ainda me preocupa, porque nós precisamos atender o que os moradores estão pleiteando. Além da estação meteorológica, que existe a questão da declividade ali. E dos alagamentos da estação do metrô devem ser levados em consideração. Então, também por conta tá no fim já, da declividade, do alto adensamento da Vila Madalena, eu também entendo que é fundamental preservar o entorno da estação e atender o que os arquitetos e moradores da região estão dizendo. Lá está um absurdo, aquilo parece uma coisa completamente maluca. Em Perdizes, há um potencial de ampliar as EPRs, e até agora não foi contemplado. E também o uso comercial de ZEPAN com até 500 pessoas é uma brincadeira, quer dizer, esse é um absurdo completo, esse é um tiro no coração da cidade. E tem também uma sugestão que é da própria Secretaria do Meio Ambiente, da Rede Ambiental do Butantã, o Fórum Verde, que é de criar uma área envoltória de proteção às ZEPANs. Então, eu queria falar isso, dizer que, nesse primeiro momento, eu vou votar a favor, na esperança de que as coisas melhorem da primeira para a segunda coisa, mas eu estou, assim, com o pé atrás, porque nós vamos trabalhar muito para que melhore ainda mais, e, se for o caso, votaremos não. Muito obrigado. Muito obrigado.